Seção 2 do atendimento ao adolescente com transtorno mental e com dependência de álcool e de substância psicoativa. Artigo 64. O adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa, que apresente indícios de transtorno mental, de deficiência mental ou associadas, deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. Parágrafo 1º. As competências, a composição e a atuação da equipe técnica de que trata o caput deverão seguir conjuntamente as normas de referência do SUS e do SINASE, na forma do regulamento. Parágrafo 2º. A avaliação de que trata o caput subsidiará a elaboração, a execução terapêutica a ser adotada, a qual será incluída no PIA do adolescente, prevendo, se necessário, ações voltadas para a família. Parágrafo 3º. As informações produzidas na avaliação de que trata o caput são consideradas sigilosas. Parágrafo 4º. Excepcionalmente, o juiz poderá suspender a execução da medida socioeducativa, ouvidos o defensor ou Ministério Público, com vistas a incluir o adolescente em programa de atenção integral à saúde mental, que melhor atenda aos objetivos terapêuticos estabelecidos para o seu caso específico. Parágrafo 5º. Suspensa a execução da medida socioeducativa, o juiz designará o responsável por acompanhar e informar sobre a evolução do atendimento ao adolescente. Parágrafo 6º. A suspensão da execução da medida socioeducativa será avaliada no mínimo a cada 6 meses. Parágrafo 7º. O tratamento a que se submeterá o adolescente deverá observar o previsto na Lei 10.216, que dispõe sobre proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Artigo 65. Enquanto não cessada a jurisdição da infância e juventude, a autoridade judiciária, nas hipóteses tratadas no artigo 64, poderá remeter cópia dos autos ao Ministério Público para eventual propositura de interdição e outras providências pertinentes. Capítulo 6. Das visitas a adolescente em cumprimento de medida de internação. Artigo 67. A visita do cônjuge, companheiro, pais ou responsáveis, parentes e amigos a adolescente a quem foi aplicada a medida socioeducativa de internação observará dias e horários próprios definidos pela direção do programa de atendimento. Artigo 68. É assegurado ao adolescente casado ou que viva comprovadamente em união estável o direito à visita íntima. Parágrafo único. O visitante será identificado e registrado pela direção do programa de atendimento, que emitirá documento de identificação pessoal e intransferível específico para a realização de visita íntima. Artigo 69. É garantido aos adolescentes, em cumprimento de medida socioeducativa de internação, o direito de receber visita dos filhos, independentemente da idade desses. Artigo 70. O regulamento interno estabelecerá as hipóteses de proibição da entrada de objetos na unidade de internação, vedando o acesso aos seus portadores. Capítulo 7. Dos regimes disciplinares. Artigo 71. Todas as entidades de atendimento socioeducativo deverão, em seus respectivos regimentos, realizar a previsão de regime disciplinar que obedeça aos seguintes princípios. Inciso 1. Tipificação explícita das infrações como leves, médias e graves e determinação das correspondentes sanções. Inciso 2. Exigência de instauração formal de processo disciplinar para aplicação de qualquer sanção, garantidos a ampla defesa e o contraditório. Inciso 3. Obrigatoriedade de audiência do socioeducando nos casos em que seja necessária a instauração de processo disciplinar. Inciso 4. Sanção de duração determinada. Inciso 5. Enumeração das causas e circunstâncias
que eximam, atenuem ou agravem a sanção a ser imposta ao sócio-educando, bem como os requisitos para extinção dessa. Inciso 6. Enumeração explícita das garantias de defesa. Inciso 7. Garantia de solicitação e rito de apreciação dos recursos cabíveis. Inciso 8. Apuração da falta disciplinar por comissão composta por no mínimo 3 integrantes, sendo um obrigatoriamente oriundo da equipe técnica. Artigo 72. O regime disciplinar é independente da responsabilidade civil ou penal que advenha de ato cometido. Artigo 73. Nenhum sócio-educando poderá desempenhar função ou tarefa de apuração disciplinar ou aplicação de sanção nas entidades de atendimento socioeducativo. Artigo 74. Não será aplicada sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar e o devido processo administrativo. Artigo 75. Não será aplicada sanção disciplinar ao sócio-educando que tenha praticado a falta, inciso 1, por coação irresistível ou por motivo de força maior, inciso 2, em legítima defesa, própria ou de outrem. Capítulo 8 da capacitação para o trabalho. Artigo 76. O artigo 2º do Decreto-Lei 4.048, de 22 de janeiro de 1942, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 1º, renumerando-se o atual parágrafo único para o parágrafo 2º. Artigo 2º. Parágrafo 1º. As escolas do Senai deverão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os operadores do SINAI e os gestores dos sistemas de atendimento socioeducativo locais. Artigo 79. O artigo 3º do Decreto-Lei 8.621 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 1º, renumerando-se o atual parágrafo único para parágrafo 2º. Artigo 3º. Parágrafo 1º. As escolas do SENAC poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os operadores do SENAC e os gestores do Sistema de Atendimento Socioeducativos locais. Parágrafo 2º. Artigo 78. O artigo 1º da Lei 8.315 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Artigo 1º, parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do SENAR poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, nas condições a serem dispostas em instrumento de cooperação celebrados entre os operadores do SENAR e os gestores dos sistemas de atendimento socioeducativo locais. Artigo 79. O artigo 3º da Lei 8.716 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Artigo 3º. Parágrafo único. Os programas de formação profissional do SENAT poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os operadores do SENAT e os gestores dos sistemas de atendimento socioeducativo locais. Artigo 80. O artigo 429 do Decreto-Lei 5.452 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 2º. Artigo 429, parágrafo 2º. Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes, usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores do Sistema de Atendimento Socioeducativo locais. Título 3. Disposições finais e transitórias.